eu quero falar assim, especificamente do que aconteceu com você, lá no convés do navio, aquela catapulta, né? Eu acho que você foi o felizardo, né? É interessante, bispo, o senhor falar, e quando o senhor me convidou, eu nunca falei sobre isso. Assim, só eu cito alguns momentos, mas nunca falei. Uma vez uma criança me perguntou assim: tio, o que é milagre? Aí eu falei para ele de maneira muito simples para ele entender. Eu falei: milagre é algo extraordinário que acontece e você não sabe explicar. Aí ele falou: tio, você acredita em milagre? Aí eu falei para ele assim, muito simples, eu falei: olha, vou te falar dois. Porque quando criança, meu pai falava de um Deus que abriu o mar. Meu pai falava de um Deus que, como o Ricardo falou aqui, 4 entraram, ou 3 entraram, e quando viram na fornalha, viam 4, de um Deus que poupou Daniel. E aí, quando eu tive a experiência, aí eu vi que esse Deus que meu pai me ensinou é o mesmo Deus que estava comigo. Aí aquela criança olhou e falou: tio, como assim? Aí eu falei: olha, esse Deus que meu pai contou e falou para mim é o mesmo Deus que me amou de um jeito extraordinário e deu seu filho para mim. Primeiro milagre. Aí ele: mas tem mais milagre? Eu falei: tem. Olha para o meu pé. Aí ele olhou e falou: tio, seu pé é torto. Por quê? Aí eu falei brincando: olha, é melhor torto inteiro do que feio pela metade. Que bonito pela metade. Aí ele riu, ele falou: poxa, tio. Aí eu contei brevemente para ele, ele falou: realmente, isso é milagre, tio. Então, assim, o senhor, quando me chamou, eu falei: eu tenho que falar porque o nome de Deus está sendo glorificado. Eu tenho que falar porque o fato de algo acontecer comigo e pessoas ouvirem e isso edificar a vida de pessoas, isso é muito bom. Isso aconteceu quando? Quando aconteceu o seu acidente? 31 de março de 2005. 2005. Fez 13 anos agora. Nós já estávamos aqui no Santuário Novo, né? Sim, estávamos aqui. No domingo havíamos falado, no domingo no Vida Kids havíamos falado da viúva de Serepta. E aí, quando houve o acidente, me veio a história e me veio Romanos 8:28, enfim. Minha função, qual era a minha função na Marinha, né? Fui militar por 14 anos, especificamente no São Paulo. Eu trabalhava na praça de máquinas da catapulta. Trabalhava embaixo do convô, onde é feito o lançamento da aeronave. Sim, o São Paulo é um porta-aviões, é o único porta-aviões que o Brasil, eu acho que ainda tem, não sei. E a minha função eu trabalhava na praça de máquinas dessa catapulta, que tinha a responsabilidade de lançar a aeronave. A pista é pequena, não dá para a aeronave se projetar, então tem que ter uma ajuda. A catapulta, justamente, ele bota a pressão máxima e a catapulta impulsiona, né, dá esse impulso. E eu não era inexperiente, eu sabia o que estava fazendo. Como cabo, eu trabalhei por muito tempo em catapulta, então, para mim, não era algo novo. Eu sabia muito bem a minha função ali dentro. É interessante que os acidentes, às vezes, acontecem com quem é mais experiente, né? Sim. Porque a pessoa, quando está começando, ela é cheia de medos e detalhes, sim, e cuidados, né? Que depois vão ficando meio, né, deixados de lado. Justamente. Então, naquela manhã, na quarta-feira à noite, eu tive que retornar, porque iríamos iniciar uma operação com carga estática, que é um simulador de aeronave. Não é aeronave, porque eu estava recém-reformada a catapulta, então eles usam um simulador para não expor o piloto, para não pôr em risco a aeronave. Então eu retornei na quarta noite, dormi no navio, e nas 3 horas da manhã, dormi, entre aspas, 3 horas da manhã, nós iniciamos as operações. E quando foi por volta de 8h30, 9 horas da manhã, ocorreu o acidente.
Então, e nesse acidente, conta Sim. mais ou menos como foi, Sim. a coisa como aconteceu. Na catapulta, é um equipamento chamado tensor. Ele tem uma responsabilidade de reter o avião, conter o avião da carga total. Ele contém o avião, um aparelho, um ferro de ruptura se rompe e o avião vai embora. E lá embaixo tem um equipamento, esse tensor, que faz um passeio de 1,5 metro. E acima dele tem uma válvula que controla manualmente caso automaticamente não funcione. Então eu estava responsável pela praça de máquinas e um militar responsável numa cabine. Aí o militar fez o gesto para mim dizendo que falhou, e lá em cima tudo tem que ser muito bem coordenado. Quando ele apontou para mim, eu pensei, falhou, eu tenho que acionar manualmente. Quando eu pus o pé, que havia um degrau, e um pouco mais abaixo o local em que passeava esse tensor. E ele passeia e toca num ferro e volta. É um passeio de 40 centímetros. Mas é um passeio de um objeto em que adquire uma carga muito grande nesse passeio. Vamos dizer 300 quilos. Muito rápido. Então, quando eu pus o pé e fui acionar manualmente, o equipamento funcionou. Automático. No automático. E aí eu já estava com o pé ali, foi lá, prensou e voltou. Quando ele ia voltar novamente, eu tirei. Tirei, sentei e chamei o auxiliar, falei, chama o pronto-socorro, chama a equipe de auxílio, porque esmaguei meu pé. No mesmo instante, me apoiei, sentei, aí deitei no chão e, a partir daquele momento, bispo, foi algo... A dor, né? Algo incomum. Algo insuportável. Uma dor que não dá para tentar medir. Foi algo extremamente doloroso e pulsava, e só vinha na minha cabeça: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E, em sequência, e aí alguém chegou a falar, ele tá delirando. E eu falei, eu estou consciente. Eu falava toda hora, Deus do céu, tira essa dor. Deus do céu, de alguma forma, tira a dor. E aquela dor intensa e não parava, e chegou o socorro, me colocou numa maca, me isolaram, me protegeram, porque as escadas de navio são muito estreitas, e nós estávamos no convoo. Muito íngremes também. Íngremes e estreitas, e do convoo até a enfermaria são várias escadas. Então, à medida em que me amarraram todo na maca, eu falei, meu Deus, eu tenho que confiar nesse povo. E a dor, e pulsando, e começaram a me conduzir até a enfermaria, me levaram, desceram por um lance de escada, outro lance de escada. Quando eu olhei um espelho... E você deve ter perdido muito sangue, né? Quando esmagou, prensou, aquele objeto, ele é sujo de graxa, ele é sujo de poeira, e prensou tudo e não houve sangramento, ficou tudo prensado. Eu olhei, por um momento eu levantei o pé e só pude ver o meu pé assim, 5 centímetros, assim, completamente esmagado. Eu olhei, abaixei o pé novamente, aquela dor intensa e muito intensa. Quando eu vi o espelho, eu olhei e eu falei, meu Deus, não é outro que está aqui, sou eu. Deus do céu, por favor. Aí eu caí, não como que eu caí em mim, mas eu percebi que era comigo. E aí eu falei, meu Deus, sou eu que estou sentindo isso. Deus, para, por favor, para. E clamando e gritando, e uma dor absurda. E ao mesmo tempo preocupado com ela, que ela estava grávida de 3 meses. Ia fazer 3 meses. Receber uma notícia dessa, né? E eu falei, meu Deus, como é que vão avisar minha esposa? Ela está grávida. E aí, então, cheguei à enfermaria. Quando eu cheguei à enfermaria, o doutor falou, calma, a gente vai tratar de você. Eu levantei, eu falei assim, doutor, eu imagino o que o senhor vai ter que fazer. Mas seja lá o que o senhor tiver que fazer, faz rápido, porque eu não estou aguentando a dor. Aí ele já veio com morfina, aplicou a morfina, mas não surtiu efeito.
e a dor é muito intensa, e ele foi, tirou a bota, tirou o meu macacão, tirou aquela bota, eu não quis mais ver o meu pé, eu falei, pronto, agora... E a dor muito intensa, me enveloparam, me colocaram aquela roupa de alumínio, né, e me desceram, me levaram para o Marcílio. Chegando no Marcílio, foram 6 horas de cirurgia. 6 horas de cirurgia. Então, já que chegou, ela foi avisada por um amigo meu, já que chegou, no término da cirurgia, a doutora foi até ela e falou, olha, nós fizemos a cirurgia, a gente fez o que pôde. Uma região muito vascularizada, cheia de tendões. Justamente. Um monte de ossinhos pequenos. Né? Aí ela falou para ela, olha, o seu marido sofreu um esmagamento no pé, houve 6 fraturas expostas, fratura de todos os metatarsos, houve perda de massa óssea. Nós temos as fotos, né? Tem 4 fotos aí para mostrar como que ficou. Essa aí ele estava enfaixado, mas tem, olha aí. Sim. Aí a pancada foi toda nessa lateral, né? no 5º metatarso aqui. Aí, para estabilizar, eles colocaram alguns fios, né? Fios metálicos, 6 fios metálicos. Na pontinha ali, dá para ver na ponta do dedo mínimo, dá para ver. E mais 3 lá no corte superior. A pancada foi daqui para lá ou de lá para cá? Daqui para lá. Daqui para lá. Sim, do dedo mínimo. Por isso que atingiu o outro lado lá também. Sim, e aí fraturou também todos esses ossos foram quebrados. Todos os ossos nessa direção foram quebrados. Foi tudo quebrado. Fratura exposta. E aí... Tem mais fotos aí. Sim, aí essas fotos foram com 2, 3, com 4, 5 dias depois do acidente. E aí a doutora falou assim para ela, olha... Tem mais alguma foto dela? São 4. Isso aí já foi a evolução do processo, agora dá para ver os fios lá. Está aparecendo lá os fios de aço, né? Sim. O preto é o tecido que já estava morrendo. Estava morrendo, né? E aí a doutora falou assim para ela, fizemos o que pudemos, mas se ele tiver febre, é um péssimo indicativo, porque a febre vai indicar sepsemia. Infecção. E pode evoluir para infecção generalizada, uma vez que a fratura dele o acidente dele, ele teve contato com graxa, com poeira, enfim. Ou seja, tudo que contamina, né? Tudo que contamina. E aí, ela, depois que ela me contou isso, quando ela me contou depois, falou, olha, gente, a doutora falou que se você tiver febre, a gente vai ter que intervir de outra forma. Ela quis dizer o quê? Que a gente vai ter de... fazer uma amputação. Amputar, se tiver febre. E aí os dias foram passando, graças a Deus, não houve febre. Mas tem mais 3 fotos aí, sim, do momento assim mais crítico, né? Uhum. A foto 5, 6 e 7. Aí, à medida que os dias iam passando, aquela parte preta ali que é a coisa ruim, né? Foi o impacto, onde sofreu todo o impacto, onde houve a manipulação, onde a doutora teve que abrir e fazer todo o processo cirúrgico, só que como o impacto foi muito intenso, magoou muito aquela parte. E aí houve a necrose. Que é aquele tecido preto ali. Aquele tecido preto. E esse tecido preto ele foi se agravando, né? Acho que tem uma outra foto. Você fez uma menção, sim, sobre o momento que uma equipe médica se reuniu e deu assim um parecer, né, deles. Quando chegou nesse momento da última foto que foi mostrada, a foto 7, quando chegou nesse estágio, uma banca de médicos me chamaram, né? 4 marighers, muito experientes, 40 anos de medicina, 30 anos de medicina, me chamaram, e a médica que fez a cirurgia, a capitã. Os 4 médicos falaram assim, 2 cirurgiões plásticos e 2 ortopedistas. O primeiro cirurgião disse, não há como fechar. Ele perdeu massa óssea, ele perdeu tendões,
não há como fazer enxerto cutâneo. Aí o segundo cirurgião disse, a gente pode sugerir o seguinte, fazer um corte na batata da perna dele e rodar enxerto assim, e costurar o pé nessa posição. Aí a doutora falou assim, mas a gente vai, talvez não dê certo, e a gente pode perder o joelho dele, porque ficar 3 meses nessa posição... Paralisar o joelho, né? Aí a doutora falou, eu não aconselho, doutor, por conta, se ele ficar 3 meses nesta posição... Ele compromete uma parte que está boa. A gente pode talvez não salvar o pé e perder o joelho. E eu ouvindo aquilo. Aí o ortopedista disse, ela não estava, me chamaram à parte. Uhum. O ortopedista disse, não vai ter como, não tem como fazer um enxerto ósseo. Se a gente tirar um fragmento de osso da bacia e botar ali é uma área pouco vascularizada, distante, ele vai... Tende a necrosar. Não vai surtir efeito. E o quarto ortopedista disse, tem inclusive uma sugestão, amputação. E eu ouvindo aquilo, bispo, eu estava parado. Eles conversando sobre você, com você ouvindo tudo. Quase que eu perguntei, eu estou aqui, gente. Estou aqui. Eles falavam assim, como... E eu parei, eu falei, sim. E por fim a doutora falou assim, vamos ouvir o paciente, que o paciente tem a dizer. Eu falei, não falei. Eu pensei, até que fim alguém lembrou que eu estou aqui. Alguém lembrou, não esqueceram de mim. E aí eu olhei para a doutora e falei, doutora, quando eu cheguei aqui há 15 dias, com dores absurdas, 20 dias, tinha quase um mês, né? Aí eu falei, quando eu cheguei nessa enfermaria, ou quando eu cheguei nesse hospital, com dores absurdas, eu tinha plena consciência de que se meu pé fosse amputado, foi o melhor. No entanto, hoje, eu não tive alteração de 1 grau de febre. Tudo tem ocorrido de maneira muito, muito tranquila, apesar do meu sofrimento. Eu creio num Deus que está comigo, que até agora me poupou. Se vocês estão sugerindo isso, eu tenho a dizer o seguinte aos senhores, toda vez que eu entrar no centro cirúrgico, eu quero que vocês falem com a minha esposa, uma vez que ela precisa saber, porque eu vou falar para ela, eu não autorizo a amputação do meu pé. Porque foi, entre eles, não foi unânime, um disse que não, mas a indicação dos 4 foi a amputação. E aí eu falei, não, eu não quero amputação. Nesse momento eu pensei assim, falei, meu Deus, eles estão falando de mim como se eu fosse... Uma máquina, né? Justamente, alguém que basta substituir. Não. Aí eles falam, bom, você está ciente que se você pegar uma infecção, porque está aberto, ficou 2 anos e meio o ferimento aberto, você está ciente que se você pegar uma infecção, a gente vai ter que cortar tornozelo. Se a infecção evoluir abaixo do joelho, eu já vi casos, deu exemplo, eu já vi casos que teve que cortar abaixo da cintura. Eu falei, gente, Deus do céu, não aceito isso. Eu falei para ele, não aceito isso, não vai amputar meu pé. O senhor me desculpe, mas eu não concordo com o diagnóstico do senhor. Aí eles ficaram assim, olharam para mim, comentaram alguma coisa entre eles, mas era uma escolha minha. E daquele dia em diante, eu tive a certeza, quando aquela médica falou assim para mim, vamos ouvir o paciente, eu falei, é Deus. Eu falei, é Deus. Porque ali eu já era voto vencido, eu falei, poxa, tá todo mundo, já declararam ali que vão amputar, só estão decidindo onde. Se vai ser o pé, se vai ser tornozelo, se vai ser abaixo do joelho, por ele. Mas quando a médica disse, vamos ouvir o paciente, eu pensei, opa, Deus realmente está no negócio. Então, não vou recuar. Eu falei, não, de forma nenhuma, não autorizo a amputação do meu pé. E aí, desse dia, passaram-se mais 2 meses, eu fiquei 4 meses internado. 4 meses você ficou dentro do hospital? Eu e ela. Você e ela. Que gravidez difícil, hein?
eu e ela. Porque quando eu olhava para ela, uma vez ela falou assim para mim, Dinister, eu orei a Deus para Ele me levar e te levar, porque eu não estava mais aguentando O sofrimento, né? Ela ia trabalhar, ela voltava para o hospital com 3 meses, 4 meses de gravidez, 5 meses de gravidez, até o 7º mês de gravidez. Por vezes eu olhei pela janela e falei, Deus, é forte, Deus. Eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim, eu entendo que os seus pensamentos não são os meus pensamentos, mas me reveste. Porque de madrugada eu levantava, eu acordava, eu olhava ela deitada de lado. Eu não podia ir ali e fazer carinho, porque eu não podia baixar meu pé. Está ali, ó, minha esposa. Tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Né? Não posso ir ali. Porque se eu baixar meu pé, dói. 4 meses. E, além disso, ainda tinha as experiências ruins de pessoas que dividiam um quarto, porque era o mesmo andar da urologia. Então, chegavam homens, pessoas maduras, com câncer de próstata. Aí, na madrugada, quando ela não estava, o homem começava a gritar, está na porta, está na porta. Aí eu ficava, Deus do céu, quem que está na porta? E aí eu olhava para a porta e falei, tu não posso correr, tem alguém na porta. E o homem apontando, está na porta, ele está vindo me buscar. O homem baixava a mão e morria. Eu ali do lado, eu falava, que isso, gente? O homem está falando que está na porta, quem está na porta é a morte. Como assim? Aí daqui a pouco um outro chegava também, chegava um outro indivíduo também com o mesmo problema de câncer de próstata, lá do lado, daqui a pouco eu falei, sem porta, por favor, sem porta. E aí aquele ia e falava, ia para a enfermaria ou ia para outro lugar, não voltava. E eu convivendo com aquilo, eu falei, que pressão psicológica é essa? Eu falei, Deus do céu, 4 meses. Os curativos, as raspagens. O debridamento. Chega a arrepia essa palavra, debridamento. O debridamento é a retirada daquela parte preta. Até sangrar. E tem que sangrar. Porque tem que parecer o tecido vivo. Porque a partir do tecido vivo é que nascem outros. O doutor Felipe, ele vinha, ele já olhava para mim rindo. Preparado, sargento? Aí eu, sempre preparado. Aí ele vinha, pedia ajuda a ela, ele jogava o soro, aí ela jogava o soro, e ele raspava. Eu olhava para ele, não é mole não, né, doutor? Doía na alma. Você falou que teve alguns curativos que você fez no centro cirúrgico, né? A retirada de alguns fios, porque era interno, Mas foi para debridar também algumas vezes. para debridar tamanho a intensidade da dor. Da dor, né? Daí anestesiado. E ainda teve um momento que, no auge da dor, eu era tramal. Era um remédio à base de ópio. Né? Então, era administrado de 2 em 2 horas. 2 em 2 horas. E eu pedi para reduzir o tempo porque eu não aguentava de tamanha dor. Só que, depois de uma semana, eu fui vendo que quando eu vi o enfermeiro, me trazia um alívio. Aí eu falei para ela, Jaque, eu estou ficando viciado. No remédio que não deixava sentir dor. Que era a base de ópio, né, que você falou. Estou ficando viciado. Aí, Jaque. Quando ia se aproximando a hora, ele começava a suar muito, ficava arranhando a parede. Falei, Jaque, eu estou ficando... Fala no microfone, porque isso sai na gravação. Quando ia aproximando a hora dele tomar o tramal de novo, ele começava a suar, e às vezes estava frio, eu tinha que ligar o ar, aí até outros pacientes no quarto falavam, pô, desliga o ar, eu estou com muito frio. Eu falei, ele pingava e começava a arranhar a parede, assim, já viciado mesmo no medicamento. Então eu falei assim, doutor, o senhor pode aumentar o período? Aí ele falou, mas você não está sentindo dor? Eu falei, não,
eu não quero de 2 em 2 horas, aumenta para 4 em 4 horas. Aí ficou 4, 5 dias de 4 em 4 horas, depois aumentou para 6 em 6 horas, e eu ia suportando a dor. Mas foi se livrando da dependência. E depois tirou de vez e ficou com um remédio com um efeito menor, né? Eu comecei a suportar a dor, sabendo que se eu não resistisse, eu iria não sentir dor, mas eu iria sair de lá com um vício. Entre aquelas fotos da preto e que já aparece o tendão, tem um hiato aí que era interessante falar. Pode falar. Aí teria que mostrar a foto. Não. A última foto, a 7ª? Que está com tecido morto. A 7ª, não, foi para trás. Para trás. A foto 7. Isso. Antes dessa. Antes dessa. Entre essa foto e aquela foto que aparece tendão, músculos, porque o que aconteceu? Nesse dia eu fui com 21 dias, 23 mais ou menos, eles deram alta para ele. E ele teria que retornar para o hospital todos os dias para fazer um tratamento numa câmara hiperbárica, que é um tratamento muito bom, muito avançado, e ele fazia. Então, a recomendação é, todos os dias você vai voltar para o hospital para fazer curativo, porque só a gente vai fazer seu curativo, e para fazer a hiperbárica. Aí, no dia que ele ia ter alta, eu fui cuidar da parte administrativa dele, documentação para levar para a faculdade, que ele fazia faculdade na época, para pedir o acompanhamento da faculdade para ele não perder semestre, né? Aí fui ver isso, fui ver a documentação toda, aí, ok, fomos para casa, aí eu falei, quem fez teu curativo hoje? Ele falou o nome, aí eu, que eram 2, até com o mesmo nome, o Felipe, um era daqui de Niterói, e outro de Minas, de Minas, o daqui de Niterói era ótimo, de Minas nem tanto, foi ele, foi, viemos embora, na condição de segunda retornarmos para ele fazer a hiperbárica e o curativo. E aí nem foi mais para o quarto, foi no ambulatório. Chegando no ambulatório, assim, eu já estava acostumada a ver o ferimento, acostumada a tudo, tá? Era tranquilo. Como ele disse, eu até ajudava a fazer o curativo. Aí, quando chegamos lá, que tirou a atadura, tirou o curativo, uma coisa é a gente ver como estava daquele jeito preto, eu sabia que ele tinha debridado, tirado, mas não estava desse jeito, mas não estava aquele exposto, que a gente tem uma aula de anatomia ali, você vê os tendões, vê ligamentos, ver os tendões, vê músculo, a gente consegue até ver uma parte do fio que começa ali, está ali, ó, no cantinho. Não estava assim. Mas o que aconteceu? Ele chegou e falou, o doutor Felipe veio aqui e debridou com bisturi, foi tirando tudo, e quando tirou tudo, ele colocou uma pomada que se chama colagenase, quem é da área de saúde sabe, ela ajuda a retirar, remover tecido morto. Só que ele já tinha retirado todo o tecido morto com bisturi, e ainda botou mais. O que ele fez? Aquela pomada no sábado e no domingo foi o suficiente para acabar com todo o tecido que estava revestindo ali. Fininho, mas tinha um tecido cobrindo aquilo ali. A pomada retirou tudo no fim de semana. E quando chegou no ambulatório, o Felipe, que a gente até gostava mais, que a gente via mais competência nele, ele olhou para mim, o que aconteceu? Aí eu não sei, eu não estava aqui. A partir desse momento, essa foto aí foi 20 dias depois do ambulatório, porque aí ele não teve mais coragem de olhar o pé, eu não tive mais coragem de fotografar, porque eu que fotografava. Então, só 20 dias depois que ficou bom desse jeito, porque era muito pior. Estava bem pior do que muito pior, muito. Aí, 20 dias depois, a gente conseguiu fotografar de novo. E aí o Felipe saiu, chamou mais 3 médicos. Esses 3 médicos saíram, chamaram mais 2, eles chamaram mais 2 médicos e uma médica-chefe. E eles ficaram olhando o que aconteceu, o que a gente vai fazer. Enquanto eles pensavam, aí falou assim, já trata da internação dele novamente. A gente só tinha ido para casa. Da alta, voltou de novo para o hospital. E aí eles ficaram assim, ficavam olhando para o outro. Ele já sabia que eu já era acostumado a olhar para o ferimento,
e não me causava mais pavor. Então, naquela hora, eu fiquei olhando em direção ao pé, mas desviando o olho, só para ele achar que eu estava olhando, mas eu não estava olhando, porque eu não aguentava olhar. E aí eu fui para o banheiro, aí até o médico falou assim, você não está aguentando olhar não, né? Eu falei, não estou aguentando olhar. De tão horrível que foi. Foi demais. E aí, toda vez que ia fazer curativo, eu ficava lá, com o rosto virado lá, para ele achar que eu estava olhando, né? Não está tão ruim assim, não. Mas eu não olhava, eu não aguentava, eu desviava o olhar. Aí eu falava para ele, não olha não, não olha não. Aí 20 dias, 21 dias depois, ele falou, eu quero olhar o pé. Aí foi mais ou menos assim. E aí eu voltei a fotografar, mas teve um hiato aí de uns 20 e poucos dias, porque assim, Mas foi ali em diante muito pior. começou a fazer o crescimento do tecido e tal. Foi muito lento, assim, foi uns 3 meses depois para começar a fechar, mas aí esse meio onde está o tendão e essa lateral ficou aberto por 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. 2 anos e 5 meses, 2 anos e 6 meses, mais ou menos. E você não teve febre? Não, sem febre. Não teve infecção? Nenhuma. É. Não há explicação. A gente corta um dedo, inflama. É. O que houve ali foi um esmagamento, contato direto de impurezas na corrente sanguínea, tudo isso. Fora os ossos por dentro. Fora essa questão óssea. Você recompôs os ossos? Não. Eu tenho no dedo, no quinto metatarso, me falta um pedaço de osso de 3 centímetros, mais ou menos. E o seu hobby hoje é fazer o quê? Eu gosto de correr. Eu gosto de correr, mas não foi fácil. Eu falei para ela, 4 anos depois, já que eu vou caminhar. Aí ela, Diniz, você sabe da sua situação. É rápido, Jaque. Fui, caminhei por 5 minutos, voltei mancando. Tá vendo? Não falei para não ir? Você sabe a sua situação, não dá para fazer isso. Na outra semana eu fui mais 10 minutos. Na outra semana, 10 minutos. 1 mês depois, caminhava já 20. 6 meses depois, já estava correndo 2 quilômetros. Hoje eu corro 15. 15 quilômetros você corre hoje. Só não corro mais porque ela fala, se você continuar correndo, você vai sumir, você já está magro. Mas cada passo que eu dou, bispo... Você glorifica a Deus, né, querido? É uma forma de eu declarar para Deus, cada passada é o meu louvor. Cada vez que eu piso, eu estou dizendo e declarando. Não é para ninguém ver, eu estou declarando para o Senhor. Obrigado. E assim vou. Amém. Então, a experiência... mas eu costumo dizer assim, uma criança perguntou-me, tio, foi difícil? Eu falei, foi. Mas muito mais difícil foi o que Deus fez por nós. Aí ela olha, por quê, tio? Porque não merecíamos e Ele nos deu seu Filho. Ela fala, a gente não precisa, eu não precisava ter o pé esmagado para glorificar a Deus, porque Deus é Deus para mim com o pé esmagado, sem pé, sem perna, só com o pescoço. Deus continua sendo Deus. Amém. Glória a Deus. Deus continua sendo Deus. Amém. Acho importante frisar que o laudo médico do momento da reforma dele foi que está escrito, né, que ele não poderia ficar mais, ele não conseguiria ficar mais que de 20 minutos em pé e que nunca calçaria sapato. Por isso ele foi reformado. Por isso como ele foi sargento? reformado. Tá? Então você foi reformado com que idade? 36 anos você foi reformado. Porque eu não podia ficar em pé e nem calçar sapato. Quando eu entrei na Marinha, eu tinha projetos, né? Como marinheiro, como cabo, como sargento, sempre meu foco era ser oficial e da Polícia Federal. Quando eu fui reformado, a doutora falou, Diniz, você vai ser reformado. Pérez, você vai ser reformado.
Eu falei, mas doutor, eu quero continuar. Minha cabeça está boa. Aí ela disse, mas eu não confio minha vida a você. Aí eu olhei, forte isso, doutora. Eu sou militar. Você vai dizer que não confia sua vida em mim, ou a mim? Então me reforma. Aí ela, você será reformado. Eu falei para ela, aqui se interrompe a minha carreira. Um sonho, né? É. Aí outro dia Fala mais perto. uma mãe falou assim, não outro dia, alguns dias. Outro dia uma mãe falou assim, professor, tenho algo para te dizer. Aí eu falei, o quê? Quero te agradecer e dizer que Deus te usou na vida do meu filho. Eu falei, que bênção. Porque o meu filho estava passando por uma situação difícil, individualmente ele, uma criança de 10 anos. Mas você falou algo que impactou ele de tal maneira que aquilo que ele estava vivendo modificou. Aí eu falei, não tem por que questionar Deus. Ele me botou exatamente aonde eu pudesse, de alguma forma, ajudar pessoas. Uma criança, alguém que queira uma palavra que eu dê. Então eu falei, louvado seja Deus. Quais são as matérias que você leciona hoje no Inove? Eu leciono filosofia e ensino cristão. Filosofia e ensino cristão. Ensino cristão. Ou seja, você, vamos falar vulgarmente, você é o professor de religião do Inove. Professor cristão. Ele é o professor Bíblia, ele é o professor cristão. Isso me enche de uma satisfação tão grande, porque alguém me disse assim, Dinho, é difícil falar de Deus para as crianças. Eu falei, pelo contrário. Muito fácil. Você que pensa. As crianças, elas ouvem, elas são crianças. E quando elas ouvem, a gente hoje subestima, achando que somos nós que vamos fazer nascer. Mas não somos nós. Eu falo assim, eu só semeio. Se na turma de 50, um ouvir e for impactado, eu já estou muito feliz. Porque esse um foi alcançado. Então, para mim é uma satisfação e eu me realizo como pai, como marido e como pessoa, fazendo o que eu faço. Porque eu faço com um amor e um prazer muito grande. E não estaria se eu estivesse na Polícia Federal, se não tivesse acontecido isso, certamente eu estaria, porque eu sei da minha capacidade, mas eu estou exatamente no lugar que Deus quis e quer que eu esteja. Estou muito feliz por isso. Deus poupou o pé, mas direcionou o caminho, né? Mostrou. O pé ficou aí, não amputou, mas você não vai para lá, você vai para cá. Para cá. Amém. Ele comentou no início do momento que eu pedi a Deus para nos levar, mas tiveram 2 momentos assim, para mim, muito marcantes. Um é esse que eu comentei com ele, e eu vou explicar como foi. Não foi só assim, Deus nos leva, não. E outro eu nem nunca contei para ele, acho que eu nunca contei para ninguém. Porque, assim, a nossa família não é daqui, é de São Pedro da Aldeia. E aí só morávamos nós aqui, a nossa igreja em São Gonçalo, eu trabalhando lá no centro do Rio, ele no hospital lá no Marcílio Dias. No dia do acidente, o irmão Sérgio foi com algumas pessoas daqui da igreja lá. E desde a hora que eu soube da notícia, que me levaram para o hospital, eu estava trabalhando na clínica onde eu trabalhava lá no centro do Rio, e desde essa hora, assim, eu não podia chorar, que eu tinha que me manter, né? E aí, o irmão Sérgio foi lá com alguns irmãos aqui da igreja, algumas pessoas do Vida Kids, e quando eles foram embora, eu falei, agora é a hora que eu preciso chorar antes de ir para o quarto onde ele estava. Porque ele não podia me ver chorando, né? Eu fico imaginando a cabeça dele me vendo desesperada. A cabeça da minha família me vendo desesperada. Falei, poxa, a gente está tão longe, ela está aqui, grávida. Os amigos da igreja que iam lá também ficar preocupados, todo mundo longe. Como que iam ficar? Então eu falei, agora eu vou ter que ir para o banheiro para chorar. E eu fui para o banheiro lá embaixo, ele lá no quarto, porque eu já tinha que estar recomposta quando fosse para lá. E aí eu fui para o banheiro, assim, não questionei, não reclamei, só chorei, chorava.
E dessa mesma forma que vocês estão me ouvindo, eu ouvi Deus falar comigo, assim, filha, isso não saiu do meu controle, claramente, dessa mesma forma. E aí, na mesma hora, ele me trouxe à memória aquele texto, eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Independente dos melhores médicos, a melhor capacidade, porque é um hospital muito bom, a câmara hiperbárica é maravilhosa, pouquíssimos lugares têm, mas não são os grandes nem os altos montes que fazem a diferença na nossa vida, né? O socorro vem do Senhor. E aquilo me trouxe uma paz, um refrigério tão grande, e eu fui para o quarto, e aí não chorei mais, eu só chorava sozinha. E aí, naquela situação, quando eu fui levá-lo, ele teve alta, e eu fui levá-lo para o hospital para fazer o curativo, e a hiperbárica, porque ele teria alta, estava de alta já, e aí ele acabou ficando, eu tive que voltar para casa para buscar as coisas dele, porque ele não foi para se internar, ele foi só para consulta. E meus pais vieram para me ajudar, porque ele ficava de cadeira de roda ainda nessa época, nem usava muleta. Então, eu trabalhando no Rio, grávida, com ele na cadeira de roda, meus pais vieram de São Pedro para me ajudar. E aí eu levei para fazer o curativo, e eu cheguei muito rápido, voltei em casa, e meus pais, o que você está fazendo aqui já? Cadê Dinister? Aí eu contei a situação. E eu sabia que eu teria que chegar aqui em casa também muito bem, porque eu não poderia chegar desesperada para os meus pais me verem daquele jeito. Então, assim, o meu lugar de chorar era na Ponte Rio-Niterói, dirigindo o carro, indo e voltando. E aí, dessa vez, com 4 meses e pouco já de internação, um dia, quando eu trabalhava na Rio Branco, aí atravessava Rio Branco, 7 de setembro, indo em direção à Praça 15, para ir no Mergulhão, para pegar o ônibus para o hospital, para o Lins. E naquele dia eu já estava muito angustiada, muito. Eu lembro que eu, até atendendo meus pacientes, assim, quieta, muito angustiada. E eu digo que eu desenvolvi a capacidade de chorar sem derramar lágrimas, para ninguém ficar me olhando, que eu já tinha vergonha de que as pessoas me vissem chorando e não queria ficar andando na rua, chegar no ônibus com o olho inchado. Aí eu fui chorando, eu senti assim, até meu nariz entupir, mas não descia uma lágrima, e eu falei, Deus, aconteceu isso com ele está lá no hospital, estou esse tempo todo com ele lá, não sou mais sozinha, não andava mais sozinha, né, porque eu estava grávida do meu filho mais velho. Tu que me conhece, sabe que eu não estou mais aguentando. Estou no meu limite, era uma angústia que eu estava naquele dia, já uma tristeza, já estava no meu limite. Eu falei, tu sabe, eu estou no meu limite. Eu quero te pedir uma coisa. Ou dê alta para ele, ou tira a nossa vida, nos leve. Mas leva nós 3, não pode ficar nenhum. Ou leva os 3, porque eu já estava com 7 meses e pouco de gravidez, né? Eu falei, se acontece alguma coisa comigo, dá para salvar o bebê, né? Eu falei, não, leva os 3. Ou nos dê alta. E aí eu já consegui chegar no hospital já tranquila, que eu já tinha chorado, já tinha falado com Deus, cheguei. Naquela época eu não falei isso com ele, aquilo foi uma quinta-feira, o último dia que eu trabalhava no Rio. Passou sexta, não deram alta, outra semana seguinte, quando foi na quinta-feira, o médico falou assim, eu vou dar alta para o seu marido. E aí, na sexta-feira, nós tivemos alta, ou seja, quando eu pedi, clamei isso a Deus, uma semana depois nós tivemos alta, porque ele já estava, ele nos conhece, mesmo ele que nos sonda, não conhece, mas a gente tem que falar, né, para Deus, pôr para Deus os nossos problemas, a nossa dor, temos que falar para Ele. E do momento que eu falei, uma semana depois, ele teve alta. A palavra de Deus diz que Ele não nos permite passar por tribulação, por provação, que não possamos suportar. Porque junto com a tribulação, com a provação, Deus manda também o livramento, o escape. Tá? E esse momento de escape chegou na vida de vocês, e hoje a gente está aqui para dizer, Senhor, muito obrigado, e compartilhar com a igreja que, por mais difícil que seja a situação, por mais que o laudo
né, o diagnóstico médico não seja bom, existe a última palavra. E essa última palavra, ela vem do Senhor. A amputação foi a primeira palavra, mas a última de Deus foi: não vai amputar, com base na palavra que o Senhor colocou nos seus lábios, que você disse: não, não aceito isso. Eu sei que meu Deus pode restaurar o meu pé. Então, queridos, é por isso que a gente está hoje aqui e que eu queria agradecer a Deus, orar e orar também com irmãos que talvez estejam passando alguma situação que você diz como a Jaqueline falou: Senhor, eu estou no meu limite, eu não sei se eu vou suportar mais. Nunca Deus deixa a gente passar do limite que a gente pode suportar. Aí está a foto, né? Tem que você está com a barriga maior, né? Menor. Ah, sim, sim. Amém. Tem mais foto? Essa é a última? Esse menino estava internado junto com você falou do menino, né? Esse é o Ronald, eu chamava ele de Ronaldinho. Ele tinha uma deformidade na parte, uma formação na parte genital, já tinha feito 24 cirurgias, mas o sorriso dele sempre assim. O Marcílio Dias é o segundo caso só. 2 casos que o Marcílio Dias conhecia igual dele. Ele o tempo todo sorrindo, o tempo todo, e aquilo, aí ele gostava de mim porque eu gostava de contar histórias para ele. E ele: tio, eu me amarro nas histórias que você conta. Eu falo: rapaz, eu me amarro em você, cara. Você está sempre sorrindo. E ele sempre sorrindo. Desde que nasceu com deformidade na área genital, ele fez 24 cirurgias. 24 cirurgias. Toda essa área. Era um menino de ouro. Ele falou comigo, quando ele estava conversando, que muitas vezes, quando ele estava mal, esse menino é que fazia bem para ele. Era um anjo de Deus lá, perto dele. Ele olhava para o problema do menino e dizia: você não tem problema. Né? Mas Deus sabe, são os anjos que Deus envia, né? Nos momentos difíceis da nossa vida. Tem alguém aqui nessa noite que esteja passando um momento difícil, pelo qual você queria apresentar isso para Deus, uma situação que você sabe que não tem outro jeito, se Deus não agir, se Deus não operar, se Deus não tocar, a coisa não vai andar. E você quer que nessa noite Deus receba o teu clamor, a tua oração, porque saber Deus sabe, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que nós clamemos. O desejo de Deus é que nós, como igreja, povo de Deus, a gente clame. Na época, quando o Dini estava passando por tudo isso, a igreja orava, eu lembro disso. A gente, nós orávamos pelos momentos que melhorava, depois vinha uma notícia que não era muito boa, e depois a gente orava de novo, e a coisa melhorava, era uma guerra em oração. Quem participou na época lembra quanto a gente estava em oração pela solução do problema do Dinister. Então, hoje, talvez o que você está passando, só você saiba, ou um grupo muito seleto de pessoas, mas você quer hoje apresentar isso para Deus. Tem alguém vivendo uma situação que você queria apresentar para Deus nessa noite? Amém, 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 amém. Glória a Deus. Eu queria que você que tem essa situação, que você quer colocar diante de Deus, você ficasse de pé onde você está. Eu vou pedir para acender as luzes agora, por favor, né, porque eu preciso ver também os irmãos que estão na galeria, que estão ficando de pé. Amém. Glória a Deus. Amados, às vezes você vem num culto como esse, é um culto diferente, não é um culto normal, não houve uma mensagem como sempre há nos cultos, mas houve um compartilhar de um momento muito difícil, de dor, um momento de sofrimento, um momento de interrogações, um momento de angústia, mas que hoje eles já podem falar como algo que passou, ficou para trás. E eu creio que o problema que hoje te aflige, amanhã você vai dar testemunho desse problema, porque ele também vai ficar para trás, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o Senhor. Pai querido, eu quero orar por esses irmãos que estão de pé, Pai. E eu sei que quando alguém diz: Senhor, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, esse problema precisa ser resolvido, Pai, é porque realmente não é uma coisa comum,
Não é algo, ó Deus, que talvez para um seja simples, mas para quem está sofrendo não é. Por isso, Pai, nós colocamos diante de Ti essa questão. A vida de cada um, ó Deus, é tremendamente importante para Ti. Nós entendemos, Pai, que não tem maior nem menor, porque quando Tu olhas para nós, Tu vê como Pai, vê os Seus filhos, e não há acepção de pessoas. Mas eu creio, Pai, na intervenção direta do Teu poder, do Teu Espírito Santo, que intercede por nós, como diz a palavra, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos nem orar como convém. Pai querido, que nessa noite, Pai, essas vidas que estão, ó Deus, de pé na Tua casa, de mãos levantadas na Tua presença, Pai querido, que possam nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, começar, ó Deus, a ver um milagre de restauração, de renovação, de transformação, de abertura de portas que estavam fechadas, ó Deus, para que essas vidas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes quando nós clamamos a Ti, nos momentos mais difíceis da nossa vida, o inimigo e a nossa própria carne vem clamar e dizer, não vai acontecer, mas nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, pela nossa fé, a mesma fé que fez com que aquela mulher tocasse na orla do manto de Jesus, das vestes de Jesus, e fosse curada, a mesma fé, ó Deus, que levou aquele paralítico a levantar-se e carregar o seu leito, a mesma fé, ó Deus, que fez aquele cego enxergar. Pai querido, eu creio, Senhor, que nessa noite nós estamos colocando em ação a nossa fé. E como diz a Tua palavra, se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer a uma montanha, ergue-te, lança-te no mar, e isso iria acontecer. E eu creio que nessa noite, Pai, nós estamos clamando contra esses montes, contra essas montanhas, contra esses vales, contra esses desertos. Abençoa, ó Deus, a vida do Teu povo, e que cada um nessa noite, ao sair daqui, não saia angustiado, não saia temeroso, não saia triste, não saia duvidando, mas saia dizendo, eu creio nesse Deus que operou na vida do irmão Dinister, e agiu, ó Deus, quando os médicos já não sabiam mais o que fazer. Eu creio neste Deus, e que Ele ainda hoje opera na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde, nos meus negócios, no meu casamento. Pai querido, abençoa, Senhor, e realiza milagres no meio do Teu povo, para que estejamos como estivemos aqui nessa noite, lembrando dos Teus milagres na nossa vida. E nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, aleluia. Vou pedir para todos ficarem de pé. Eu quero agradecer a Deus. Cadê os filhos? Vem para cá os filhos. Um está no Vida Kids, né? Amém. São 3. Louvado seja Deus. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu fui na casa do Dinister, da Jaqueline. Eles estão construindo uma linda casa ali no condomínio, em Tribobó. E fui lá me alegrar com eles, né, por essa conquista. Irmãos, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Eu não acredito, irmãos, nessas coisas assim, tipo interruptor, né? Bênção interruptor, você bateu a mão, acende, pronto. Não, irmãos. O Deus que a gente serve, Ele vai construindo a nossa caminhada, construindo a nossa casa, como a vereda dos justos é a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Pai querido, eu Te agradeço, ó Deus, por esta família, que tem sido, ó Deus, uma bênção, dentro e fora da Tua casa, pela harmonia que existe dentro desse lar, por ser uma família resguardada, ó Deus, dessas mazelas que estão atingindo, ó Deus, tantas famílias hoje, das separações conjugais, das traições, dos adultérios. Pai querido, nós Te louvamos, ó Pai, porque essa é uma família bendita do Senhor.
E hoje, ó Deus, o teu servo pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por isso, pela saúde do teu filho e pelo trabalho que ele executa hoje, Pai, com crianças na tua casa, fazendo, ó Deus, com que essas crianças creiam no poder de Deus, contando da sua própria experiência e compartilhando com eles a palavra de Deus. Por isso eu te agradeço, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.